Undertale, um jogo de RPG com gráficos em estilo retrô, lançado em 2015 pelo compositor e desenvolvedor de jogos Toby Fox. O game apresenta sua história por meio dos olhos do nosso protagonista, uma criança com uma expressão facial super animada e revigorante, que ao tentar escalar um monte acaba caindo em um buraco e ficando presa no subterrâneo. Assim, uma vez lá, tem que começar sua jornada para poder sair dali, e conforme vai prosseguindo vai aprendendo sobre a treta que já ocorre há tempos, entre os humanos, da superfície, e os monstros que hoje habitam no subterrâneo. Nesse vídeo serão listados, e na maioria dos casos recheados de spoilers, 10 fatos sobre o universo do game. Então, vamos a eles. Se não bastasse ter desenvolvido um dos melhores, e na opinião de muitos, o melhor jogo lançado no ano de 2015, Toby Fox também foi quem compôs toda a trilha sonora contida no game. Ele conta que antes mesmo de começar a trabalhar com desenvolvimento de jogos, já tinha uma paixão imensa por compor, e que desde criança já tentava até fazer alguns remixes e ir recriando trilhas sonoras de alguns jogos que gostava, como a de Chrono Trigger, por exemplo. Seja pelo próprio jogo ou em algum lugar da internet, você provavelmente já deve ter ouvido falar desse lugar bem peculiar que é a Theme Village. Famoso por ser o único lugar do jogo que você pode vender itens e conseguir a melhor armadura do jogo, e também, claro, por ser o lar desses cachorros de personalidade bem energética. Mas de onde vem o nome desses personagens? Ou, em resumo, quem é Theme? Bom, isso tudo não passa de uma figuração da desenhista Theme Chang, que fez boa parte da arte contida no jogo, inclusive o vilarejo das Themes, aproveitando assim para inserir traços da sua própria personalidade dentro do personagem que criou. A possibilidade de puxar um papo durante a batalha e evitar assim ser obrigado a machucar o inimigo é obviamente a base fundadora do estilo de batalha do game, e sua inspiração também veio de um jogo da infância de Toby Fox, dessa vez de Shin Megami Tensei, do qual Toby relata sempre ter gostado da opção inovadora de poder simplesmente conversar com os inimigos enquanto lutava. Bem no início do desenvolvimento de Undertale, quando ainda estavam sendo arrecadados fundos para o game poder ser feito, a meta do seu Kickstarter era de $5.000, mas no fim acabou excedendo só um pouquinho as expectativas e arrecadando 10 vezes o valor almejado. Ou seja, para você que como eu é ruim de matemática, $50.000. Desde o início do jogo, fica bem explícito que a forma que o jogo se comunica é por meio de texto, ao invés de dar uma voz própria aos personagens. Mas ainda assim, durante o game, 2 personagens dão uma palhinha de suas vozes oficiais, digamos assim, sendo esses Mettaton, após trocar de corpo, Oh, yes! e Flowey, após sairmos das ruínas durante uma rota genocida. That's a wonderful idea! O jogo possui alguns segredos muito bem escondidos. Dependendo de algumas pequenas ações do jogador, o seu valor de fun, ou diversão na tradução, vai subir e você vai acabar desbloqueando algumas coisas extras, como áreas novas, alguns diálogos e até mesmo alguns personagens novos espalhados pelo jogo, sendo esses Gaster e seus seguidores. Segundo seus próprios seguidores, Gaster foi o cientista real antes de Alphys, até acabar morrendo quando caiu na sua própria criação, que foi esse lugar conhecido por nós no jogo como Core. Muito mistério gira em torno de Gaster, como o que realmente aconteceu com ele, já que mesmo tido como morto tem essa pequena aparição no game. Trazendo as teorias de fãs à tona, vários pontos já foram especulados, como a possibilidade de que no fundo do Core, onde Gaster caiu, haver um buraco de minhoca, que para quem não sabe é como se fosse uma abertura no espaço-tempo que possibilitaria quem o atravessasse de, viajar no espaço-tempo. O que significaria que Gaster teria se tornado um ser onipresente, ou seja, um ser capaz de estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. Essa teoria ainda pode ser ligada com a informação que recebemos de um de seus seguidores, que diz não gostar muito de falar sobre Gaster, afinal é feio comentar sobre quem está ouvindo. Além de Alphys e Gaster, durante o jogo também é revelado que outro querido personagem também está envolvido com ciência dentro do game, no caso Sans. Se durante uma rota pacifista, o jogador conversar com Sans no final do jogo na hora de seu julgamento, e após isso resetar o game e assim ter o mesmo diálogo por várias vezes, Sans nos dará a chave de seu quarto de sua casa em Snowdin. Uma vez lá, se entrarmos em seu quarto e olharmos em suas gavetas, haverá outra chave,
que dessa vez abre uma porta secreta nos fundos de sua casa, revelando assim uma área de trabalho e uma máquina coberta, e não sabemos ao certo para que serve, mas possivelmente também tem ligação com a manipulação de espaço-tempo, o que explicaria todas as vezes que ele parece se teleportar durante o jogo. Outro item achado em sua área de trabalho é uma foto, que apenas nos é descrita tendo Sans e várias outras pessoas desconhecidas, mas que na Rota Genocida são reveladas por ele mesmo sendo uma equipe de cientistas, o que torna possível até mesmo Sans ter sido parceiro de Gaster, como uma espécie de colega de trabalho, por exemplo. Desde o começo do jogo, fica bem claro, por meio de Papyrus, que Sans não cumpre muito bem com seus deveres, e raramente fica no seu posto onde deveria ficar trabalhando, sendo visto assim como preguiçoso. Mas será que Sans é realmente preguiçoso? Na luta contra ele, ele mesmo explica muito bem o motivo de seu constante desânimo, nos contando que vários relatórios, feitos pela equipe de cientistas mencionada anteriormente, conseguiram detectar várias anomalias na linha do tempo e acaba culpando o próprio jogador por causa disso. Ele explica então que por causa disso não consegue mais se importar com certas coisas, e até mesmo o grande sonho, o de chegar à superfície, mesmo se for alcançado, pode ser destruído facilmente com um simples resetar de tudo, fazendo referência ao fato do jogador poder reiniciar a sua jornada a qualquer momento, para poder experimentar com a timeline e testar os vários finais do jogo. Pra quem teve a coragem e a falta de coração para fazer a Rota Genocida, já deve ter se perguntado quem exatamente está no controle. Kara, pra quem não sabe até agora, é o nome do primeiro humano a ter caído no subsolo, o mesmo humano que foi adotado por Asgore e Toriel e o mesmo humano que é nomeado no início do jogo pelo jogador. A Rota Genocida é com certeza o caminho onde mais podemos conseguir informações sobre esse personagem. Ao longo dessa rota, vários personagens comentam a expressão vazia e gélida no rosto do protagonista, o que talvez queira dizer que Kara estaria aos poucos influenciando em suas decisões, como uma espécie de possessão. Outros já dizem que Kara é a própria personificação das atitudes do jogador, ou seja, se o jogador escolhe essa rota, escolhendo ser mal, Kara vai aos poucos tomando o controle. Mas, infelizmente, o porquê exato de Kara ter todo esse ódio não é revelado, a não ser pelo que é contado por Ezreal no início das ruínas no final da Rota Pacifista, que admite que Kara nunca foi uma boa pessoa, pois não vivia feliz quando estava junto aos humanos. Em diversos momentos do jogo, como por exemplo antes da luta contra Undyne, é revelado que 6 almas humanas já foram capturadas, e que a do protagonista é a última que Asgore precisa para quebrar a barreira. Mas quem foram os outros humanos? Bom, a verdade é que não temos muito como saber sobre eles dentro do game, a não ser por meio dos poucos detalhes que o jogo dá, como por exemplo os itens que podem ser encontrados pelo jogador ao longo do caminho, que estão ali para representar os objetos ou vestimentas utilizadas por cada alma quando ainda estavam vivas. Já a localização de cada objeto representa onde cada alma foi capturada ao longo de sua jornada pelo subsolo. Além disso, também podemos aprender um pouco sobre a personalidade de cada humano, com um jogo de golfe que aparece pouco antes da cidade de Snowd, onde cada cor que aparece dá uma característica sobre a alma e conta uma pequena historinha sobre a jornada de cada uma. Bom, e quanto à aparência de cada humano, infelizmente nada de oficial pode ser encontrado dentro do game, mas para quem tem curiosidade, na descrição vou colocar alguns links de desenhos muito bons feitos por fãs, que já conseguem passar uma ideia bem legal. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ainda não é inscrito do canal, convido você a se inscrever caso se interesse em bater um papo sobre videogames de vez em quando. Caso tenha gostado do vídeo e não queira ter um bad time, deixe seu gostei que também ajuda e muito na divulgação. Caso tenha Twitter, siga lá o do canal que é @boldxp. E, bom, essa seria a parte onde iriam ter algumas sugestões de outros vídeos na tela, mas como esse é o primeiro vídeo do canal, eu só vou deixar vocês batendo um papo com a Kara aqui mesmo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.